casado, gente. E ele deixou a esposa em casa para vir ajudar a gente aqui, amém? Merece uma salva de palmas, não? Muito obrigada, senhor Zé Pastor. Bom dia, pessoal. Ficou melhor para entender? Pessoal, bom dia, eu quero agradecer. Eu que agradeço, né, Denise, pelo convite que ela fez. Igual ela falou que não é diferente. É como ela falou aqui, né? A gente é colega de trabalho, né, amigos também. E eu quero agradecer a oportunidade, porque uma coisa que eu coloquei na minha mente, no meu coração, quando eu criei, por exemplo, não sei se vocês já assistiram o canal, alguém já viu, o Ciro Marabá. Quando eu criei esse canal, meu interesse, minha intenção não é outro senão ajudar quem precisa, porque eu sei que é complicado, é difícil, tem pessoas que querem ser aprovado no curso público e às vezes não tem oportunidade de estudar no cursinho, né? Eu sei como é que é isso, porque eu também passei por isso. Quando eu passei nos concursos que eu trabalhei, graças a Deus, eu não fiz o cursinho, né? Mas eu tive a oportunidade de estudar, né? Por conta própria, busquei material, fui atrás. Inclusive, é importante, eu falei para ela, eu acho muito importante eu estar aqui, porque aqui começou minha carreira pública. Não sei se alguém é daqui do bairro, me conhece, lembra de mim. Eu trabalhei aqui como agente de portaria, né? No ano de 2000, agora não estou lembrando se foi 2006, faz um tempinho já. Eu trabalhei como agente de portaria aqui, então foi o primeiro cargo público que eu tive aqui. Depois eu passei para o Estado, né? Na época a prova da SEDUC, passei para o Estado, depois para a Caixa Econômica. Então é importante, é muito interessante estar nesse lugar, porque eu lembro, né? Tenho lembranças de que foi a primeira oportunidade que eu tive no emprego público. Então, assim, meu intuito, meu interesse não é outro, senão ajudar vocês, né? Ou quem precisar ser aprovado na carreira pública. E nós estamos aqui à disposição, né? Nós vamos falar desse regime jurídico único, que ele vai cair aí para muita gente, né? Tanto para quem vai fazer nível médio como nível fundamental. Inclusive, eu quero até, se vocês já leram a lei, se deram uma olhada na lei, porque como é aulão, às vezes não dá tempo de a gente ler com detalhes todos da lei. Então, vou separar aqui algumas questões, eu separei na verdade, e tem questões misturadas. Queria até saber aqui, a maioria vai fazer para qual concurso? Para auxiliar de secretaria? Quem vai fazer auxiliar de secretaria? Alguém vai fazer? Para assistente administrativo, alguém vai fazer? Assistente administrativo? A maioria é fundamental ou médio? Então, fundamental, quem vai fazer fundamental? Fundamental, né? Fundamental e médio. A lei também vai cair fundamentalmente. Então, vou fazer o seguinte, eu vou responder algumas questões aqui relacionadas ao regime jurídico único, então eu vou me voltar um pouco mais para o regime jurídico. Porque quem vai fazer fundamental e médio vai cair mais regime jurídico do que a administração pública. A administração pública é para quem vai fazer regime fundamental, nível médio, vai cair mais. Então, vou responder algumas questões aqui e vou voltar lá para a lei, para regime jurídico, para te dar uma olhada no que é interessante, que é o principal, que possa cair. E se alguém tiver alguma dúvida, já leu a lei, ou já anotou alguma coisa, tiver alguma pergunta, na medida possível nós vamos responder as perguntas. A gente vai dar uma lida no texto, né, se for o caso, o trecho, e vai responder alguma pergunta se o pessoal tiver dúvida, tá bom? Vamos lá, nós temos aqui a primeira questão. Essa prova aqui é do Ministério Público do Estado. Todas as questões, galera, são da FADESP. A FADESP, é como eu digo, eu falei até no vídeo lá que eu fiz, né? Quem assistiu meu vídeo viu essas questões aqui. A FADESP, ele é um banco que faz muitas provas aqui no estado do Pará. Prefeituras e até Ministério Público também, Polícia Militar, né? Então, algumas questões eu peguei do banco da FADESP. E é interessante pegar, por quê? Porque as bancas, elas gostam de repetir. Inclusive, tem uma questão ou duas aí, que vocês vão ver que ela praticamente repetiu a questão. Ela só mudou um pouquinho ali os nomes, mas a questão é a mesma. A pergunta geralmente é a mesma. Então, é bom te dar pela questão da banca e também pensando em alguns tópicos para vocês pegarem um pouco da disciplina, já que é uma aula, não tem como falar toda a lei detalhadamente, que é muito grande, muito extensa, né? Vamos lá. Aqui é 2012, Ministério Público do Estado, né? Diz assim, a designação para o exercício da função gratificada recairá exclusivamente em servidor. A alternativa A, temporário, B, com nível superior, C, inativo e a D, cidadania efetiva, né? Função efetiva. Pessoal, isso aqui está na nossa lei também, porque esse MPE foi baseado na lei do Estado. O Ministério Público do Estado foi pegar aquela lei de regime jurídico do Estado, do Pará. Mas a nossa lei também, regime jurídico de Marabá, ela traz a mesma situação. A questão da designação para o exercício de função gratificada, ela cai exclusivamente sobre quem? Alguém sabe a resposta da questão? Efetivo, exatamente. Efetivo. Por quê? Temporário. Temporário não é... Questão, você tem que fazer a primeira coisa, você tem que eliminar aquilo que você já acha que é errado. Você já viu, isso aqui não tem nada a ver, já elimina logo, para você não bater cabeça com aquilo, já arrisca lá e vai procurando a resposta mais correta.
temporário não é, nível superior também não é, porque a gente não faz um curso só para nível superior, faz para nível médio, superior, fundamental, também não é. Inativo também não é, até porque o inativo, ele não está trabalhando, então por que cairia, por que ele receberia a função gratificação se ele está trabalhando? E o efetivo, né? E você vai ver lá na regime jurídico único, que ele fala, né, que a banca gosta de fazer, ela pode fazer também. É porque tem duas categorias. Tem aqui o servidor efetivo, né, como está dizendo, e tem aquele servidor também que ele é comissionado, cargo e comissão. Cargo e comissão, livre nomeação, que é o quê? É aquele servidor, por exemplo, que o prefeito municipal chama para ser secretário. Ele é um servidor, ele não é servidor, ele esqueci o nome que a gente chama ele, mas ele não é servidor. O servidor te chama aquele que é efetivo. Então ele é chamado para ser um cargo de comissão. Nesse caso que ele é chamado para ser um cargo de comissão, ele não recebe gratificação. Até porque ele vai receber o quê? Subsídio. É até importante marcar isso aí. Cargo de comissão recebe o quê? Subsídio, que é uma parcela única, um valor único que ele vai receber para exercer aquela função. Então, nessa parcela não pode, a lei fala, o regime jurídico fala, e as leis também demais falam isso, não pode recair gratificação sobre elas. Então ele vai receber um valor único, uma parcela única. Já o servidor efetivo não, ele recebe o salário dele e mais vencimento, os vencimentos são os proventos, né? E mais também gratificação quando é o caso. Então aqui, esse caso que é a resposta, por exemplo, é o efetivo. Você é aprovado, você vai ser aprovado no concurso, certo? E você vai receber uma gratificação. Você vai receber por quê? Porque você é um servidor efetivo. Agora, se for um servidor, como eu falei, cargo em comissão, que ele quer chamar para ser secretário, por exemplo, ele não recebe essa gratificação. Então, se a tua prova pedir isso, pode marcar a resposta correta. É o mesmo que os DAS da vida? O DAS, qual o DAS? Eu não estou lembrado assim. DAS é o quê? As gratificações pelas funções. Aí tem que ver com essa lei federal, né? Eu acho que tem até uma questão sobre ela aqui. Porque essa lei eu não cheguei a ver sobre ela. Mas nesse caso aí, ele é servidor efetivo? É porque assim, tem que verificar primeiro o servidor efetivo. Porque se for um cargo em comissão, uma pessoa chamada pelo administrador para exercer uma função, né, ele não foi aprovado no concurso público. Se ele não foi aprovado, ele não é um servidor efetivo. E se ele não é, ele não pode receber a gratificação. A gratificação é para servidor. Tanto se era federal, estadual ou municipal, a regra é a mesma. Quando você é chamado pela administração para exercer a função ali, que é comissionada e que não é efetivo, você não foi aprovado, não passou pelo concurso, então você não recebe gratificação, só subsídio. Ah, não estou lembrado, eu não cheguei a ler sobre DS, mas assim, se não for efetivo, é a mesma coisa. Ele não pode receber gratificação, recebe só um subsídio, que é um valor, uma parcela única. Algumas coisas ali vai dizer que pode cair, se não estou enganado, indenizações ele pode receber se precisar, né? Alguma ajuda de custo, ou a questão de diárias, por exemplo, ele pode receber. Agora, gratificação mesmo, a lei proíbe receber, tanto em esfera estadual, municipal, como também municipal, estadual e federal. Ambas as leis as proíbem receber qualquer tipo de gratificação, somente subsídio, que é uma parcela única, um valor único que ele vai receber, certo? Então é só lembrar isso, se for servidor efetivo, passou em concurso público, ele pode receber gratificação. Se a questão falar em gratificação, função gratificada, é para servidor efetivo. Se não for efetivo, não recebe. É só ter isso em mente. Ele pode receber indenização, agora não tem nada a ver com função com gratificação. É outra coisa aí, que ele vai exercer alguma atividade, que ele vai precisar de uma indenização, por exemplo, aí já é outra coisa separada de gratificação, que ele não pode receber. Só uma parcela única, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Porque é bom que essas questões a gente acaba pegando alguns conceitos, como agora que eu falei para vocês, servidor público, ou de cargo em comissão, né, que é diferente da comissão de livre nomeação, como eu falei, aquele que é chamado para exercer a função, mas ele não é efetivo. É bom que a gente vai pegando alguns tópicos também. Se você tiver alguma dúvida quanto a isso, pode perguntar. Tá? A gente está aqui à disposição que a gente puder responder, né? Igual eu falei no canal dia desse, eu não sou professor, eu estou aqui porque eu estudo bastante isso, aí eu estou compartilhando um pouco dos meus conhecimentos. Se eu souber, eu vou falar, olha, isso, se eu não souber, eu vou dizer, não, vou dar uma olhada, depois vou mandar deixar meu contato e depois eu respondo, verifico, tá bom? Próxima questão, também do MPE 2012. Olha só, após o servidor público ocorrerá no prazo de, aí tem uma lacuna, né? Dias contados da publicação do ato de provimento. Isso aqui, galera, tem que estar na ponta da língua. Você sabe quantos dias? 30 dias. Agora, qual é o cuidado que eu gosto de falar? Eu repito isso chato. Se alguém assistir meu canal, vê. Eu repito isso muito chato porque as bancas gostam de fazer isso.
Tem uma diferença que é para posse. É para posse. Tem uma diferença, né, posse? E o exercício, quantos dias são? Então, tem uma diferença. Por quê? Porque se a tua prova disser que é posse, é uma data. Se disser que é exercício, é outra quantidade de dias. E as bancas adoram fazer essa confusão. Aí ela vai dizer para ti lá, e tem gente que marca 10 dias, por exemplo, se estiver caindo lá a posse, aí vai estar errado. Tá? Então, assim, muito cuidado. Eu até aconselhei o pessoal fazer no canal lá, dar uma olhada ali, fazer até uma tabelinha se for necessário, colocar posse, eu coloco do lado exercício, eu colocar quantos dias para um, quantos dias para o outro, para não se perder. Tá? Vamos lá, próxima questão. Vocês falaram 10, eu fiquei aqui meio confuso, porque assim, como eu estudo lei federal também, se eu estou na lei federal são 15 dias, né? Por isso que é bom estar atento ao regime jurídico, né? Porque tem uma diferençazinha, né? A nomeação e outra coisa também, não sei se o regime jurídico fala, não estou lembrado, eu acho que não. Então não vou nem falar, porque eu acho que vou confundir. Porque se for lei federal, ela fala que a posse, inclusive, ela pode ser feita através de procuração, certo? Agora o exercício não, tem que ser a pessoa mesmo. Inclusive, um detalhe também sobre o exercício, não sei se vocês chegaram a ler, lembram disso. Alguns tipos de licença, você já é servidor público municipal, se tiver em algum tipo de afastamento, determinados afastamentos, é permitido você ter um prazo de, após voltar desse afastamento, tomar posse. Você depois vai dar uma lida lá direitinho, que você vai ver quais são e também qual o prazo dentro desse período. Você já é servidor municipal, por exemplo, tem um prazo diferenciado, não é os 10 dias, você pode, após a licença ali, ter um prazo para também assumir esse cargo, não necessariamente nos 10 dias, né? Se você já é servidor, esse é o detalhe. Caso não... Essa outra questão, prazo de 30 dias é para ser de... Tomar posse, para tomar posse, isso. Você foi aprovado, foi nomeado, ele tem 30 dias para tomar posse. Para entregar os documentos. Isso, exatamente. E se não tomar posse, o que acontece? Não, aí que tá o pulo do gato. Se você falar se a tua prova disser que está exonerado, está errado. A lei fala que vai se tornar sem efeito. Se torna sem efeito. Agora, se você não entrar em exercício, aí sim você é exonerado. Por quê? Porque na posse, quando você toma posse, assinou o termo de posse, você já é servidor. Fui lá, assinei lá, pronto, servidor. Eu assinei lá, como diz a lei, né? Contrato bilateral, fui lá, assinei. Eu estou me responsabilizando para exercer minha função e o município, no caso, ele está se responsabilizando por garantir meus direitos, né? Meus deveres, o município, meus direitos. A partir do momento que eu assinei ali o termo, eu já sou servidor. Agora, enquanto eu não tiver entrado em exercício, enquanto eu não tiver assinado, eu não sou servidor. Então, nesse caso, se eu tenho 30 dias para ir assinar, se eu não fui assinar, então, como eu não sou servidor, a lei fala assim, vai se tornar sem efeito. É importante anotar isso. Se você não toma posse nos 30 dias ou no prazo legal, quando é o caso quando a pessoa está afastada por algum outro motivo e é servidor do município, torna sem efeito. Por quê? Porque você ainda não é servidor, então não tem como te exonerar, você ainda não faz parte do quadro. Então é sem efeito. Se a prova disser que está exonerado, está errado. Agora sim, se você assinou o termo de posse, está lá, tem uns 15 dias para assumir, entrar em exercício, não compareceu, aí sim você vai ser exonerado. Porque você não compareceu, então vai se entender que você não quer assumir, então você não quer ter exercício, então você vai ser exonerado. Aí é que está a diferença. É bom anotar esse detalhe, porque isso aí pode trazer uma confusão. Se a prova te pedir, pode trazer uma confusão, tá? Tornar sem efeito, no caso, 30 dias de posse. Não tomou posse, sem efeito. 15 dias de exercício, não entrou em exercício, aí sim, exonerado, tá? A nomeação do cargo para cargo público em caráter efetivo exige como condição a letra A, existência de uma função de confiança, B, prévia habilitação ao curso público, C, existência de uma função comissionada e D, vacância de uma função gratificada. Aqui tá fácil, né? Eu acho que todo mundo sabe, né? Letra B, prévia, porque todo mundo está fazendo isso, está estudando para ser aprovado no concurso. Tá? Mas é tão fácil que na hora da prova a gente olha assim, não, é fácil demais. Às vezes até já aconteceu comigo de provas, eu olhar assim, não, isso aqui tá fácil demais, não é possível. Né? Eu não vou começar que é isso mesmo. Aí você fica confuso e acaba marcando errado. Então é melhor você, assim, tá fácil, não marca que tá fácil. Não fica criando muita coisa, não, vai pelo que você estudou. É isso aí, letra B, prévia habilitação ao curso público, né? Porque para você entrar no exercício público de caráter efetivo, como servidor efetivo, tem que ter concurso público. Caso comissionado, que foi o caso que eu falei, já é outra coisa diferente. Tá? E não confundir comissionado com gratificado, tá, gente? Comissionado é aquele cargo de livre nomeação. Alguém tem alguma dúvida quanto a essa questão? Ou a anterior?
Tudo certo, né? Vamos lá. Eu gosto de questões que é um pouco mais dinâmica, né? A gente vai olhando, vai explanando, aí a gente vai tirando dúvidas também. Ó, falou que da DAS, né? Que eu nem conheço, mas a questão, ela comenta um pouco de DAS aqui, ó. De acordo com a Lei 5.810, de 24 de janeiro de 94, o servidor é a pessoa, aí está aqui, legalmente investida em DAS, interinamente investida em cargo público, legalmente investida em cargo público, que presta serviço para um ente público qualquer. Qual é a resposta, gente? Letra C. Legalmente investida em cargo público. É aquilo que eu falei, se fala de servidor, servidor é aquele que é legalmente investido, aquele que fez o concurso, e foi aprovado e entrou em exercício. Tomou posse, né? Entrou em exercício, tá? Se fala de servidor, é esse. Se vier qualquer outra coisa, não é. Se for servidor, é a letra C, legalmente investido em cargo público. Essa aqui é recente, ó, Capanema 2017. Essa questão aqui, ela vai cair mais para quem vai fazer nível médio. Eu até fiquei surpreso que a questão ela pede Constituição Federal, inclusive, né? Eu olhei lá o conteúdo programático e é praticamente o mesmo de Marabá. Diz assim, quando a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 33, né, afirma que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, estamos diante do princípio da... Aí vai falar de princípios. Para quem vai fazer nível médio, interessante, eu até falei no canal, várias vezes repeti, feito chato, mas você tem que saber... A banca às vezes gosta de pedir princípios, né? Que são os princípios, que são o quê? Quais são os princípios? Pessoalidade, né? Eu até falei o LIMP, né? Todo mundo notou o LIMP, né? LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Agora, cuidado, é eficiência. Tem questão que fala eficácia, não é eficácia não, é eficiência. Então, assim, ele está perguntando aqui, ele fala assim, olha, todos têm direito a receber do órgão público informações. Se ele fala de informações, o que ele está falando aqui? De publicidade. Então aqui a resposta é letra B, publicidade. Porque assim, em regra, os atos, tanto os atos como também as decisões da administração são públicas. Aí como tá, mas a própria lei fala, ressalvadas as questões de sigilo. Claro que sigilo também não vai ser exposto para todo mundo, mas aquilo que não é sigilo, em regra, é público. E eu preciso do quê? Da publicidade. Porque tem que se tornar público os atos da administração. Tem que ser público, não pode ser sigiloso. Tem até questão que fala que é sigiloso. Não, isso não existe. Em regra, é caráter público. Então é publicidade. A outra aqui também que fala requisito básico, né, para ingresso do servidor público municipal de Garapé-Mirim. Aqui é uma prefeitura, outra prefeitura, né? Aí diz aí, tem idade mínima de 18 anos, tem naturalidade paraense, está aqui de obrigações militares, está em pleno gozo de direitos. Fala que não, qual não é requisito básico, né? Aí esse aqui tá fácil, né? Até parece até brincadeira, mas cai na prova, gente. Eu falei, é fácil, tá fácil, então marca que tá fácil. A gente não pode perder nenhuma questão. Eu até comentei, eu lembro quando eu passei, fui aprovado um público municipal aqui, que eu trabalhei aqui nessa escola, eu passei e fui 31º lugar, em duas questões. Por causa de duas questões, eu fui para lá em 31º lugar. Então tá fácil, marca, você não pode errar nenhuma questão. Tá errado aqui é a letra B, né? A idade de 18 anos, inclusive, não sei se vocês verificaram, eu até falei também no canal, tem uma alteração da lei municipal que ela fala, né? Que para o município de Marabá, é 18 anos, mas também tem a questão da emancipação. Se a tua prova disser que o emancipado, 16 anos, 17, ele também pode, né, de acordo com a lei, se eu estou enganado, a lei civil, né, uma lei civil. Eu até vou dar uma olhada aqui, depois a gente vai olhar as alterações aqui, em separado, né, para a gente saber, porque alterações podem cair sim na prova. Então, assim, eu não vou conseguir talvez ler toda a lei, mas alterações eu faço questão de ver. Até para a gente depois não se confundir na hora da prova lá e ler só a lei em si, e depois, na hora a alteração caiu, você está perdido, né? Então aqui, assim, para o nosso município de Marabá, a lei alterou e disse que pode ser emancipado também, ter essa opção de assumir, não só a idade de 18 anos, o emancipado também pode. Tá? Se a lei cair que o emancipado pode sim. De acordo com a lei, alteração de lei, inclusive lei federal, ele pode sim assumir, não só com 18 anos. Os concursos públicos realizados no âmbito do município de Garapé-Mirim não poderão, ele está dizendo. Essa questão, gente, eu até vi, pode baixar mais, por favor, só para ver o negócio. Essa questão aqui, eu acho que é uma que... Deixa eu ver se é essa. Vou baixar mais, para eu ver todos os...
Essa não, essa aqui não. Teve uma que fiquei meio confuso, que eu até, inclusive, até comentei que eu ia até tirar ela da pauta, porque ela traz uma questão confusa, mas essa aqui não. Ele está dizendo que não poderão, né? Ele está dizendo aquilo o que não pode, né? A questão fala que não pode. Ser realizado mediante a utilização de provas escritas, havendo a possibilidade de ser utilizadas também provas práticas ou orais, pode, né? Pode. Isso aqui pode. Letra B. Ser realizada mediante a utilização de prova de títulos para provimento de cargo de nível universitário? Pode. Agora, isso aqui, inclusive, uma pessoa no canal até comentou, eu não li essa lei, é por isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente pega a lei de outros municípios, porque às vezes tem uma diferença, né? Ela falou para mim assim, a pessoa lá no canal, se alguém viu, ela falou assim, mas o Brasil não tem cargo universitário. Realmente, eu nunca vi nada sobre isso, mas no gabarito, a resposta correta, vou até dizer qual é, está a letra D. Aí eu falei para ela, bem, não sei se tem alguma confusão entre a questão de universitário ou nível superior, mas poder pode. O gabarito mesmo falou que a resposta é até a D, então não está errado a letra C, a letra B não, tá? Porque ela ficou com ela, disse assim, porque o Brasil não tem nível universitário, tem ensino superior. Aí eu não sei a questão de nomenclatura, como é que funciona, se está errado ou certo. Mas o gabarito mesmo, ele trouxe a questão D como a correta, tá? Teve validade superior 2 anos. Pode ter, né? Pode ter? Pode, porque a lei fala o quê? Pode ser, ela pode ser de até 2 anos, pode ser prorrogada por igual período. Agora, se for de 1 ano, pode ser prorrogada por quanto tempo? Mais um ano, isso todo mundo está afiado, gostei de ver. Nessa aí ninguém cai, né? Então pode. Aí o último aqui, ó, ser abertos enquanto houver candidato aprovado com curso anterior com prazo de validade ainda não expirado. Aí isso aqui não pode. A lei fala que não pode. Né? Eu comentei também no canal. Alguns casos, o pessoal fala, mas na prática isso acontece. Não sei, eles podem até abrir, se algum órgão precisar de uma demanda maior, ela pode abrir e finalizar. Agora o que ela não pode é chamar, né, novos concursos tendo já os anteriores aprovados. A gente vai, pessoal, pelo que está na lei. Se o que acontece na prática é diferente, a gente não importa para a gente, vamos ver o que está na lei. O que a banca vai pedir é o que está na lei. Então a lei fala que não pode. Então a resposta correta seria a letra D nessa questão aqui, né? Bom, essa questão seguinte aqui, ó, a vacância no cargo público municipal não decorrerá. Essa que eu falei porque eu estava falando no canal, que ela foi uma questão que eu até evitei, eu comentei, passei uns 2, 3 vídeos tentando acertar essa questão. Por quê? Porque ela traz um requisito aqui que eu creio que não existe mais. A letra C, acesso. Se eu não estou enganado, o acesso é aquela questão. Você estava ali no nível, você entrava no cargo público, no servidor público, depois você subia para outra função dentro da própria administração. Se eu não estou enganado, isso aqui já foi, não existe mais. Está proibido. Então, por isso essa questão ficou meio dúbia quando eu coloquei ela no canal. O pessoal questionou, mas gente, essa prova é de 2009. A outra coisa importante de atentar, foi um erro meu, inclusive, que eu até assumo esse erro, atentar também a questão quando você vai estudar o material, qual é o período do material, qual é a alteração que teve na lei e tudo isso. Deu até uma confusão por isso. Uns disseram, não, acesso. Mas a questão, o gabarito traz a letra A, reversão. E não está errado, é porque acesso não existe mais. Então, nessa questão, para a época, a resposta certa é dizer, não decorrerá de reversão. Por quê? Vocês lembram o que é reversão? Exatamente. Ela está aposentada, né? A junta médica disse que ela não estava apta e de repente ela está apta para voltar. Eu até no canal falei uma coisa, eu vou até falar para vocês, para quem não tem muita prática, eu até utilizei o V, né? Para dar para memorizar. V, validez, reversão. Então a reversão é quando a pessoa está ali, válida. A junta médica falou que ela não tem condições. Então depois é detectado que ela tem condições de voltar. Então ela vai voltar, né? De acordo com a junta médica, depois do parecer da junta médica, claro, né? Ela volta a assumir. Então, nesse caso, vai acontecer aqui um provimento e não uma vacância. Porque se ela está inativa, que vaga que ela estava ocupando? Ela não estava ocupando vaga de ninguém. Então, aqui, o certo para a época, pelo menos, seria a letra A. Hoje, não tem como cair uma questão dessa, porque acesso não existe mais. Então, para a questão, na época, a letra A é a correta. A promoção não é, porque você pode ser promovido dentro do seu próprio cargo e dentro do seu órgão. E você não vai precisar sair de lá. Você só recebe a promoção e pronto. Continua lá, então não abre nenhuma vaga para outra pessoa entrar. E a posse e o cargo acumulado também não é esse caso, né? Ele está perguntando o que não decorrerá, né? O cargo acumulado ele ocorre sim, porque se você está acumulando um cargo, 2 cargos, né? E você está ilegal, você vai ter que escolher um. Então você escolheu um, saiu de um, abriu a vaga para outra pessoa entrar.
da reversão. Pois é, essa dica foi assim, na hora, eu tava lendo lá no canal, aí eu lembrei, reversão, eu vi reversão, a lei fala o quê? Que é invalidez, tá? Invalidez, a junta médica oficial vai lá e te coloca inválido. Aí eu coloquei, para associar, para você lembrar que às vezes é confuso, é tanta coisa, tem reversão, readaptação, tem o aproveitamento, né? Então é tanta coisa, aí nessa hora eu falei, peraí, reversão veio. Porque às vezes você confunde reversão com o quê? Tem um conceito lá que eu esqueci, com um aproveitamento, parece, às vezes você confunde, né? Com readaptação, reintegração, isso. Às vezes você confunde reintegração com reversão, por exemplo. Que reintegração é uma coisa, quando se eu não estou enganado, gente, vamos lá, que às vezes a memória falha um pouquinho. Reintegração é quando você foi, não sei se é exonerado, demitido, né? Por uma maneira errada, né? Inclusive aconteceu, né? No seu caso, né? Aconteceu com ela, ó, foi demitido de maneira ilegal, tá errado. Aí foi lá, recorreu na justiça. A justiça vai lá, deu ganho, não, então volta lá. Então você vai ser reintegrado e recebendo, né, todos aquele valor que você tinha direito no período que você ficou afastado. Então nesse caso é reintegração. Você confunde reintegração com reversão. Eu falei, não, peraí, para não confundir, reversão é invalidez, reversão V de invalidez. Então quando você vê rever, opa, tem um Vzinho, V aqui é invalidez, reversão de invalidez. Aí para dar aquela, né, aquela memorizada assim, aquela dica, né, só para... É igual do LIMP, né? Que a gente chama disso, assim como é o nome que a gente chama, tinha um nome aí. Que a gente usa algum jogo de palavra para dar uma. Isso, é mnemônico, né? Mais ou menos isso. Você utiliza ela só para dar aquela memorizada, você puxar da memória aquela palavra. Aí quando você está lendo lá, você vê, opa, reversão V invalidez. Então aqui é de invalidez. Se não for invalidez, está errado. É uma dica aí para você não se confundir muito essa questão aí, né? Que você confunde muito, integração com reversão. Só lembrar dela. É isso mesmo, só lembrar dela. Foi demitida, aí não, tá errado, né? Gente, eu contei agora ali como foi que eu passei no concurso, né? Que foi no empurrão, meus colegas assim, bora, acorda para fazer a prova, tipo assim, né? E aí depois de passado e beleza, já tava lá, tinha comemorado e tudo, 6 meses depois, né, entrou o governo Collor na época, que como é que fala, eles assumiram a presidência em março na época, né? E foi justamente em março que a gente foi admitido. E aí um grupo de 2.000 funcionários na Caixa, naquela época foi muita gente que passou, tinha muita vaga, tinham 8 anos sem concurso. E aí 2.000 funcionários que tinham entrado no dia 14 de março, tinham sido admitidos na Caixa, né? E do dia seguinte, dia 15 de março, seria a posse do presidente, né? E ele simplesmente tomou a situação da Caixa como qualquer outro concurso público, né? A Caixa é seletista, vocês sabem. E ele pegou e disse que não podia ter sido contratado ninguém 90 dias antes da posse dele. E resolveu demitir todos os 2.000. Isso a gente já tinha feito estágio probatório, já tinha feito tudo, já estava todo mundo já pronto, apto, né, a assumir o cargo efetivo. E aí, para nossa surpresa, no dia que a gente ia assinar o contrato definitivo da Caixa, né, a gente assina, na verdade, no estágio probatório ainda, mas existe um estágio. E no dia que a gente iria comemorar que já todos tinham passado no concurso, foram demitidos 2.000 funcionários. E adivinha quem que estava no meio? Oh, misericórdia! Era eu. E aí eu falei, agora eu estou aqui, eu vou brigar, né? A gente se meteu a cara e começamos a fazer tudo quanto foi coisa para conseguir dinheiro. E o sindicato ajudou, veio uma pessoa, um artista do Rio de Janeiro para fazer show em Goiânia para manter a gente na ativa, lutando ali pela causa. Mas graças a Deus, quando foi em outubro, isso foi em junho, outubro do mesmo ano, né, houve uma greve tão grande de todos os funcionários, e foi o ano que o governo mais ofereceu percentual de aumento. Mas, para nossa sorte, os funcionários determinaram que podia vir o aumento que viesse, eles não iam abrir mão da greve enquanto não fossem readmitidos os 2.000. Olha, gente, que lindo, o Brasil todo brigando por milhar. Aí, se a gente não fosse readmitido, e se não fossem readmitidos também todos aqueles que tinham sido demitidos por perseguição política, né? Que hoje a gente não vê tanto, a gente vê o assédio, né?
em relação à questão política, mas não há, a gente não vê mais falar em demissão por essas questões. E aí então foi quando a maior greve que teve na Caixa, né? E nós ainda voltamos recebendo todo o dinheiro dos 6 meses, atualizado. Tudo. Ei, rapaz, eu fiquei rico ó, naquele tempo. Ó. Fiquei podre de rico. E aí estou aí hoje, ó. Então essa é a reintegração. Pronto, é só você lembrar da reintegração de posse também. Pronto. Pois é, não tem como errar. Então, assim, é coisa que pode cair na prova, né? Aí eles fazem aquela confusão, colocam um conceito lá no enunciado e aponta outro na questão. Então, vice-versa, né? Coloca lá um enunciado lá sobre reversão, aí coloca lá embaixo. Mas tendo essa dica já ajuda, né? Vamos aí para a próxima questão. Além do que é que ele fala também, ó, de... Isso aqui também ninguém vai errar, né? Segundo o artigo 37 da Constituição Federal, o prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável por igual período. Agora, um detalhe, para quem não está acostumado a ver isso, é assim, até 2 anos, tá, gente? Cuidado. Se a banca disser assim, de 2 anos, não, é de até. Pode ser de 1 ano, pode ser de 2 anos, mas só pode ser prorrogado por igual período. Se for 1 ano, né, se a administração falou que é 1 ano vai valer, pode por mais 1 ano. Se for 2 anos, por mais 2 anos. Até 2 anos. Essa próxima aí. Essa questão que também gera muita confusão, muita polêmica às vezes, né? Os cargos e empregos de funções públicas são acessíveis aí, letra A, somente aos brasileiros? Não, né? Aos brasileiros estrangeiros naturalizados brasileiros? A lei fala sobre isso, brasileiros e estrangeiros naturalizados brasileiros? O RJU não fala, né? Nem lei federal também não fala, não. Aos brasileiros estrangeiros nascidos nos países do Mercosul? A lei nem fala em Mercosul, né? Então a resposta qual é? Letra D. Aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Assim que a gente responde questão, gente, a gente vai primeiro, você já olha aquilo que você... Se você leu a lei, você vai ver, isso aqui não tá nunca nem vi na lei isso aqui. Já risca logo. Você já vai para outro tópico e vai ver se é aquilo depois. Se você ficar na dúvida, fica em 1 ou 2 ali, pronto, no final você vai decidir qual é. Já quando você estudou, mas você já elimina aquilo que não tem nada a ver. Então aqui está falando, bem claro, né? Aos brasileiros preenchem requisitos estabelecidos em lei, assim como estrangeiro da forma da lei. E aqui não cabe eu falar aqui sobre isso, até porque a lei municipal nossa, ela não fala, ela só fala na forma da lei também, né? Então aqui acabou. Se fosse um concurso federal, aí tem outras coisas, a Constituição Federal fala outras coisas, mas aqui não importa pra gente. É só saber que pode ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei. Olha essa aqui, ó, princípios fundamentais. Isso aqui também cai bastante para quem vai fazer nível médio, princípios fundamentais. Já vi que bastante prova pede isso aqui, né? Só você lembrar do LIMP, ninguém vai esquecer.